Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast Bora Influenciar. Hoje nós estamos com uma maravilhosa convidada, especialíssima aqui, uma pessoa que eu admiro muito. Primeiramente, ela é cristã, então, assim, gente, eu amo de paixão todo o conteúdo, toda a fala dela. Antes de apresentá-la, eu quero pedir para você, compartilha este conteúdo para mais pessoas. Pare de compartilhar fofoca. Comece compartilhando coisas boas na sua vida, né? Até para você atrair essas coisas para você. Compartilha, dê um like, se inscreve nesse canal. Por quê? Porque o YouTube precisa entender, o algoritmo do YouTube, ele funciona desta forma. Então você dá o like, compartilha, se inscreve, comenta, faça suas perguntas, e aí ele vai entender que esse conteúdo é bom e ele vai começar a mandar para mais pessoas. Então você vai no grupo do seu WhatsApp e ajuda o YouTube. Manda para o grupo da sua família, grupo do condomínio, dos amigos, enfim. E é isso, gente. Seja muito, muito bem-vindo. Para quem não sabe, o Bora Influenciar veio de uma imersão que eu tenho presencial chamada Influencie com Propósito. E aí nasceu este podcast. Já tem mais de um ano. E aí agora a gente trouxe ele, começamos em janeiro, a trazê-lo para online, né? A gente tirou ele do papel e falou assim, agora a gente vai nascer, vamos parir este projeto. Então hoje conosco, Manuela Cabrino, delícia! Matando saudade. Gente, matando saudade. Manu, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por aceitar meu convite. Gente, eu falei, Manu, vem podcast. Ai, claro que eu vou! É maravilhosa. Eu e a Manu, a gente tem uma conexão, não sei se ela sente a mesma coisa, mas assim, ó, algo muito mais profundo. Porque assim, sabe quando você olha no olho da pessoa e você fala assim, meu Deus, parece que eu Foi. conheço ela. Eu nem acredito em outras vidas, mas parece que eu acredito que eu conheço de outras vidas, sabe? É forte. muito louco esse negócio de alma. Manu é psicanalista, sexóloga, consteladora, escritora, palestrante internacional. Gente, um currículo assim enorme para nos presentear aqui, cheio de conteúdo. Ela tem transbordado na vida de tantas mulheres aí nesses últimos anos. E cada dia que passa eu admiro mais todo o trabalho que ela tem, né? E é isso, Manu. Se apresente aí, conte quem é a Manu na fila do Sim. pão. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Eu sei como é desafiador, né, a gente sonhar com projetos, a gente acreditar nos projetos. E então, estar aqui é um espaço de honra para mim. Admiro você super em todos os níveis. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a nossa alma já sentia saudade uma da outra sem antes se É conhecer. verdade. Então é um prazer compartilhar do meu conteúdo. Eu sou terapeuta clínica, eu trabalho com a psicanálise como meu fundamento, né, terapêutico. E foi na terapia que eu me encontrei. Eu trabalho hoje com pacientes extremamente especiais, assim, renomados hoje no mercado, que tem uma grande influência. E eu me sinto honrada de poder, através da terapia, mostrar como a pessoa pode ir além e como ela pode não evitar riscos uma vez que ela olha para a alma. Porque talento é nato, né? Talento Sim. e outra, você se treina. Agora, quando a gente percebe que as emoções estão fragilizadas, ela pode roubar todo o nosso sucesso. Então, eu me sinto muito honrada através da terapia clínica. Então, eu sou sexóloga, percebi a importância de eu buscar essa especialização para o set terapêutico. E foi quando eu também fui buscar a constelação familiar. Eu sou cristã, amo falar sobre essa corrente, porque ela é tão linda e ela traz tantos meios de a gente entender nossos emaranhados que às vezes o eu da psique não compreende. Então, através da habilidade que Deus me deu entre a palavra, entre o espírito e a alma, eu faço essas conexões também dentro das palestras. Então, a minha palestra entra dentro das igrejas, trazendo a ciência, o que antes nem sempre era bem visto, e também Jesus entra através da ciência em lugares que a igreja não entra. Não por falta de onipotência do Senhor, mas é porque ele tem os meios dele. Verdade. Então, a gente está aí nessa jornada. Gostosa essa jornada. Então, algum modo vai entrar, né? É pra unir, E realmente. conhecer Jesus vai ser de alguma De maneira. alguma Até maneira. porque, cá, você como cristã, acho que você vai me compreender, vocês que estão nos ouvindo. Chegou o tempo em que não dá mais pra gente ver tantos cristãos doentes dentro da igreja. E, de novo, não é sobre a onipotência do Senhor. Não é sobre isso. Porque o Senhor é potente. Ele pode fazer imediatamente qualquer Sim, tipo de milagre. Mas tem responsabilidades que ele deixou para o homem. E essa responsabilidade está na alma. sim. E aí ela nos impede de acessar, delegando para Deus a responsabilidade que é do homem. É verdade.
E aí, graças a Deus por isso, para que a igreja fique ainda mais curada, porque tudo que nós estamos vendo, né? Hoje é dia 16 de maio, a gente está vendo grandes catástrofes aí, e a natureza tem gemido como em dores de parto, à procura dos filhos de Deus. Essa frase, toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro de você. Porque não é muito É real, muito real. e é dores de parto cada vez mais intensas, cada vez entendendo que precisamos gerar quem é Jesus na vida das pessoas para que as coisas aconteçam. E esses filhos maduros, que a palavra de Deus, né, diz nesse filho, são filhos maduros. São aqueles que precisam estar curados aqui. Porque quando a gente está ferido na alma, cá, nós somos meninos, nós agimos como criança. Então precisa, Criança bebe imediatamente. leite, né? É? É verdade, eu lembro muito de você sempre disso. Atrás dos ruiós, né? Isso, dos Dos ruiós. filhos maduros de Deus. Eu acho que esse amadurecimento ele é muito dolorido, né, Mar? Eu acho que é isso que dói na alma da pessoa. Ela não consegue amadurecer porque é dolorido. E aí, quando chega num determinado ponto, ela desiste. Ela tá quase chegando ali. Eu tô em quase. Igual um abacate, que você tá quase pronto para ser É, comido, você desiste no meio do caminho. E aí você estraga, e aí você volta, né? tudo de novo. Tudo de novo. Freud fala, né? Quando a dor de não estar vivendo for maior que a dor da mudança, a gente muda. Aí a gente muda. Só que tem um problema, a transformação. Não sei se isso é confortável para quem vai ouvir, mas às vezes nos custa tudo. Mas antes um tudo de uma vez só do que sofrer a vida inteira, É verdade. não é? Verdade. É porque, na verdade, assim, né? A gente que é acostumado com esse lance de transformação, com tudo isso, é muito fácil falar, mas para quem tá do outro lado, eu acredito que para chegar nesse nível de transformação que seja para consumir tudo, a pessoa fala assim: "Poxa, mas eu prefiro ficar recebendo gotas de sofrimento, Uhum. né? Diariamente, Isso. gotejando, gotejando, do que tipo assim, nossa, vai doer muito, mas vai doer só uma vez também, né?" Você sabe que eu tenho um paciente muito querido, todos são, né? E ele é muito querido, e na sessão até dessa semana eu disse pra ele: sabe o que mais me dói quando eu vejo o que você me traz? É que você se contenta com migalhas. E sentar na mesa do Senhor, sentar, fazer parte do banquete, te custa muito. Te custa sair de um padrão de lealdade, de migalhas, de sempre o pouco me sacia, o mais barato. E isso são as parábolas diante do caso dele, né? Sim. É isso que mais me dói, porque ele é um cara muito potente para se contentar com muito pouco. E aí ele não tem energia pra ir além, porque migalhas sacia só de pouquinho, né? Sim, é verdade. Então a gente vê na A prática. nossa alma é muito escassa, né? Para É. acessar esse banquete todo que a gente tem, né? Hoje eu tava falando lá em 2 Timóteo, que eu até vou falar um pouquinho disso aqui com você depois, Ai, que delícia. a gente vai entrar em, a gente vai falar sobre sexualidade e a realização pessoal da mulher, gente. Do homem também, se você estiver assistindo, mas nosso papo aqui é direcionado, né, para o público feminino. Mas eu acho que tem tudo a ver, porque esse poder, ele vem do ser humano, né? Ele vem de dentro, ele vem da alma, e a alma ela não tem sexo, Isso. né? Então, antes da gente chegar lá, vou perguntar pra você quem é a Manu como ser humano. Conta pra gente. Olha, quem é a Manuela como ser humano? Eu acho que eu sou uma pessoa muito feliz. Eu acho que eu aprendi até com a minha mãe isso, a ter contentamento em todas as coisas. Não que eu não me abale, não que eu não me entristeça, não que eu não acorde um dia triste. Mas é interessante que no meio daquilo eu sempre encontro um sorriso dentro da minha alma. Então acho que eu sou esse ser humano que busca o contentamento. E quando as coisas acontecem, questiono, sofro, mas dura muito pouco. Porque a gente já encontra uma coisa boa pra comemorar, Uhum. pra viver. E a Manu como mulher. Eu, como mulher, tô num processo grandíssimo de transformação. Hum, Desse meu feminino, né? De sair um pouco da heroína, deixar de ser donzela. é, Isso, deixar de ser é só, a gente pode até entrar depois, sim. mas não ser um frágil, mas também não ser aquela de personalidade tão forte que Nossa, tô toma no outro mesmo lugar, né? processo. Né? Então, eu acho que a Manuela. Ai, a Manuela mulher. Desculpa todos do podcast que eu bati aqui. Eu acredito que a Manuela mulher é uma mulher que acredita nesse feminino, que acredita que nós temos um lugar e enquanto eu puder lutar para que o ativismo não roube o nosso lugar, eu vou estar disposta. É verdade. Isso é muito incrível, né? E acho que tem que ter Rouba. disposição mesmo. É. Pra não ser roubada de si mesma, né? Aham. Uma disposição e uma certa disponibilidade também, né? Pra ser ocupado.
É, É e a Manu isso. como esposa? Sou casada com o Anderson há 19 anos. Pouquinho, gente. Aham. Bobeira. E eu acredito que nós, um dia, por inocência, nós decidimos que a gente ia construir um mundo diferente dentro do nosso lar. Que se a gente pudesse voltar para casa e encontrar o que nada deu certo do lado de fora, que a gente estava disposto um pelo outro. Então, eu acredito que é um dos lugares que eu mais admiro em mim, Você como esposa. como esposa. E a Manu como mãe? Eita, a Hum, Manu como mãe entra até em muitos temas, né? Quando a gente percebe os traumas que nossos pais causam em nós. Eu sou terapeuta há 8 anos e eu vou dizer pra você que eu causo trauma nos meus filhos. Eu acredito que a mãe sempre carrega esse lugar da culpa, né? Porque a gente tem o exercício da maternidade e a experiência da maternidade. No exercício da maternidade, no dia a dia, sabe? uhum. Eu falho. Eu falo porque eu coloco outras prioridades, eu canso, eu grito, eu durmo chorando, dizendo por quê? Não precisava disso, por que que eu falei isso? Pra que lição de casa? Um ser humano, né? É, Um ser humano. exato. Mas na experiência de ser mãe, nesse lugar, sabe, de gerar, de olhar o fruto, de mostrar o destino, de entender a minha herança, aí ali eu sou uma mulher muito realizada. Mas no exercício, cá, muitas vezes eu durmo com culpa. Nunca fiz o É, suficiente. nunca vai fazer, né? Eu acho que a culpa, ela nasce junto com o filho, né? Nasce uma mãe, nasce uma Uma culpa. culpa. Mas É essa isso. consciência é importante, né, Manu? Até porque acho que o papel da mãe é nutrir, acolher e enviar, né? E aí acho que Isso. essa parte do envio deve ser muito dolorida. Eu não sou mãe ainda, mas eu acredito que seja muito dolorida essa parte. Você acolhe, 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 mas na hora de enviar, fala só mais um pouquinho. Mas eu posso te falar uma coisa, Ká? Eu acho que, até pelo jeito que a minha mãe me criou, eu sempre tive uma habilidade e uma crença em que a árvore não come do próprio fruto. Hum, Então, eu sempre aprendi com a minha mãe que os filhos não eram para mim. nossa, isso é Então, que eu ótimo. precisava educá-los para o mundo, eu precisava Uhum, ensiná-los para o mundo. E num tema de simbiose, né, que é muito terapêutico, essa coisa da simbiose que eu tive com a minha mãe, que os filhos têm com a mãe, né, porque ele é sim, gerado com a mãe, eu sabia que eu precisava gerar na minha filha o desejo de ir, mas o conforto ou a certeza que ela podia voltar a qualquer de momento. ter pra onde voltar, né? Então, esse vai e volta é um caminho que eu uso a frase sermos mães desnecessárias. Se não formos mães desnecessárias, geramos nos nossos filhos uma simbiose tão grande que gera codependência. Sim, Então, enquanto nós mães não entendermos, né, que nós podemos, por falta de nutrição emocional, podemos segurar nossos filhos, a gente vai fazer gerações frágeis. muito. Inclusive, minha filha tá indo para os Estados Unidos, né, Ai, que morar lá. A maioria delícia. das pessoas perguntam como que tá você como mãe. Aí, de novo, né, no meu exercício da maternidade, É. eu falo, toma, eu sei que eu fiz, né, o que eu podia fazer eu já fiz, ela já tem 18 anos e muita coisa. Mas a minha Ela experiência fez 18 já? já tem, É. é, eu sempre vi ela nesse lugar. Eu sempre tive Lindo, né? certeza que aqui não era o lugar dela, que era o lugar de ir, e o choro tem que ser meu, não dela. Então a Exato. gente vai chorar só quando ela for pra ela não ver. Isso mesmo, ó. Né, cara? Ai, gente. Ela que vai ver, né, esse podcast daqui a pouco. É, exatamente. E como profissional, a Manu, quem é? Cara, eu sou uma pessoa muito realizada profissionalmente. É. Hoje eu vivo tudo aquilo que um dia eu orei. Eu nunca acreditei que a terapia me colocasse nesse lugar de satisfação. Eu sou advogada de formação, pós-graduada em direito desportivo. E nessa minha formação, quando eu escolho a terapia, pode continuar? Ó, gente, deu um negócio aqui de incêndio, mas deve ser alarme falso. Mas vamos tá com Ah, só o treinamento? Ah, treinamento, então então a tá bom. gente continua. E quando eu troco, né, eu faço essa transição de carreira, eu fiz por amor, porque eu não gostava do direito. Mas eu nunca imaginei que ela podia pagar minhas contas, que realmente eu ia realizar sonhos com a minha Através profissão, da terapia. através da terapia. E Sabe que eu então, também tinha essa crença? né? Engraçado, né? Parecia Que a gente acha que que só um propósito não vai unir com o trabalho, né? isso, com a renda, É. exatamente. Então, quando eu faço essa transição de carreira, para mim o direito me deixaria rica.
Mas a terapia, não sei, acho que era mais ligada a ONG, né? Isso, Aham. exatamente. E hoje não, hoje como uma profissional eu me considero uma pessoa muito realizada, tenho muito para aprender, tenho muito para realizar, mas hoje, no dia de hoje, eu me considero, como dizem, né, usar na identidade, mas eu sou uma terapeuta. Eu não estou, porque Sim, eu não consigo ouvir uma história sem não trazer um gatilho, sem não mostrar, às vezes, um lugar de cura, porque sim. faz parte hoje de tudo aquilo que eu sou. Porque você acredita que agora você não vai mais transicionar para outro lugar, né? Por isso que você não está. Agora você E se, é, eu de me fato. e se houver alguma transição, vai ser só para multiplicar isso que eu acredito. Mas Sim, aqui dentro, cara, não tem mais como. Eu acho você é que sempre nesse meio, né? queimou a ponte, acho que já Queimou era. o ponto, já é. Agora só vai agora, né? Só vai. Só um desdobramento. Olha, você falou um pouco, né? Mas eu quero que você fale um pouco mais sobre como que foi, como você entrou nesse universo do desenvolvimento humano. Tá. Então eu trabalhava já na área do direito, trabalhava dentro de um banco do Banco Pan-Americano e uma amiga minha me convidou uma vez para trabalhar com ela no marketing de relacionamento. Até então eu não era satisfeita com o direito, não gostava, mas eu fazia aquilo porque eu tinha estudado 5 anos, já tinha Aham. feito pós-graduação, então não tinha sentido eu parar, né? Com esse convite dela, eu entro no marketing de relacionamento, um pouco até inocente do que aquilo poderia gerar, mas ali começa a despertar muita coisa dentro de mim que veio de infância, porque a parte da psicologia era uma parte minha que eu acreditava. Só Hum, que eu não via nenhum profissional perto de mim na época bem sucedido. Então eu não hum, queria trabalhar e não ganhar dinheiro, eu queria sim. ganhar dinheiro com a minha profissão. E dentro do marketing de relacionamento eu comecei a perceber que existia um passo a passo. Se você seguisse aqueles passos, não tinha como você não chegar a tal reconhecimento, a tanto de bônus, de ganhar de comissão. Só que tinha pessoas que não conseguiam. E eu dizia, mas existe um passo a passo. Se todo mundo fizer isso, por que que alguns chegam e outros não? Hum, E quase que a maioria que não chegava era do sexo feminino. Então aquilo foi me dando ainda mais indignação. Então, a princípio, era tipo, por que isso? Por que, que as pessoas não seguem o passo a passo, ou mesmo seguindo, não conseguem? E por que, que a maioria do sexo feminino? Então, dentro desses meus questionamentos, das inseguranças das mulheres, a quantidade de flow, às vezes, que acontecia numa reunião com homens, ai, e o que não acontecia na reunião de mulheres. Então, aquilo, de novo, me trazia questionamento. Foi quando eu entrei na psicanálise. E aí foi um convite de um amigo, né? Eu fiz coach, eu fiz outros tipo, né? sim. Fiz análise corporal, comportamental como profissão também, para ver se era alguma coisa que o corpo falava, Uhum. né, que o intelecto falava. E aí nessas minhas buscas da psicanálise, o que que eu comecei a entender? Que o motivacional, ele tem um teto. Qual é o teto? A minha crença, a minha sensação de reconhecimento ou a minha necessidade de merecimento. Tudo isso fazia com que o motivacional parasse, mesmo existindo comprovadamente os passo a passo para o sucesso. Então eu disse: ora, se existe algo dentro da pessoa que a limita, eu preciso ir ali. Porque eu tenho pessoas excelentes na minha equipe, pessoas que têm um potencial gigantesco para mudar a vida, ou pelo menos viver aquilo que ela dizia que queria, e não acontecia, porque a mente mente. Uhum. Então, nesse processo de transição, eu comecei a me apaixonar ainda mais para psicanálise. O marketing de relacionamento me apresenta o palco, me prepara no palco. Desculpa. Imagina, me prepara para o palco, me prepara na minha oratória e começa a trazer à tona um dom que eu carregava, juntando com a parte terapêutica. Então, todo lugar que eu era convidada, que eu ia, não era só o motivacional, porque o motivacional ele é muito importante. Olhar para o futuro, desenhar o futuro, entender o que te espera, ele é fundamental. Mas enquanto houver fios invisíveis que nos seguram ao passado, que nos limita a acreditar ou naquele emaranhado de coisas para eu pertencer a uma família que libera o número de dígitos que eu devo ganhar, alguma coisa a gente tem que fazer. É. E aí foi quando eu comecei a entrar de cabeça na parte terapêutica, saio do marketing de relacionamento e fico só com a parte de desenvolvimento humano. Aí foi só alegria, mentira. Aí começam os desafios. Mentira mesmo. Eu ia falar mentira. Mentirosa, não tem nem vergonha de falar.
Por quê? Porque isso nós estamos falando, cá, antes da pandemia, 2020, 2019, eu saí na empresa comecinho de 2019. Estou falando de começo de 2019. Então, hoje, com grandes gurus, né, da inteligência emocional, ela ganha uma proporção de tipo, deixa eu entender melhor. Sim. Mas antes, você tinha que convencer as pessoas a gostar disso, você era meio Levar a doida. consciência. Levar a consciência que você é uma alma também, e que a alma tem memórias. Então, tipo, tudo isso começou, né? Inclusive, eu me especializei na neurociência, que falava exatamente disso, né? Dos neurotransmissores que estão no coração. Bom, nisso tudo, se o motivacional, ele traz um teto e a parte clínica, terapêutica, ela não é ainda bem vista, porque eu confesso pra você, foi pós-pandemia que eu começo a realmente desbravar. Porque até então, a terapia era para esquizofrênicos. Sim. Era para pessoas louca, né? especiais. Era para pessoas especiais. Como assim fazer terapia a alguém que é normal, Não pode. né? E aí mal sabia ela que existia tantas loucuras dentro dela ou dentro dele, né? E nisso, cá, a gente foi expandindo esse lugar da consciência e você era meio que vista como doido. Eu me senti muito tempo sozinha, porque você começa a ver o mundo de uma maneira que não dá mais para desver. Não. Só que ninguém vê. Então, parece que você é estranho no Você é negócio. esquisito. Então, foi quando veio a pandemia, as pessoas começaram a buscar alguém para conversar e percebia que, nossa, eu não sabia que eu não gostava, eu não sabia que eu estava casada com meu marido esperando que ele fosse meu pai. Então, começou a ter visão, uma expansão de consciência que nunca teve. É verdade. E aí, graças a Deus, o meu caminho aí começa a ser trilhado só dentro da parte clínica, junto com as palestras sempre, né? Que é um lugar que eu gosto muito, porque minha voz ganha muito proporção. Sim. Eu vento minha hora, então eu sempre tô ali, né? Manuele paciente, Manuele paciente. Então a palestra faz com que o conteúdo, né? Um podcast como o seu, haja essa expansão da alma, de entender que às vezes o padrão é um ponto cego. E aí é só querer ver que o negócio acontece. É verdade, só querer ver mesmo. E como tudo isso amadureceu, a Manu? Como essa jornada toda, de lá pra cá, amadureceu você? Porque assim, eu te acompanho, né? Acredito que te acompanho, acho que desde 2020. E eu vejo essa transformação em você. E eu vejo, tipo assim, outra mulher hoje, né? Eu vejo, assim, a sua raiz, a sua essência, é claro que ela não mudou. Mas eu vejo a sua expansão, né? Ai, Sua que expansão bom. de alma, lugares novos que você tem alcançado, como você falou. Hoje você está realizada e vivendo coisas que você orou, né? Há Isso. muitos anos. Como é isso? Como é viver isso e como isso tem te amadurecido? De novo, a transformação talvez vai nos custar tudo. Então, fazer uma transição de carreira do direito para terapia já foi cortar um cordão umbilical com a minha mãe, né? A simbiose é um velcro emocional que nós temos que nasce a priori pela mãe. Então, sempre que nós temos esse velcro emocional que vem desde o parto, ele precisa ser cortado em algum momento. Só que quem corta isso é a mãe apresentando o filho ao pai, o que nem sempre acontece. Então, o primeiro corte dessa simbiose foi mostrar para minha mãe que eu seria uma excelente profissional tanto quanto uma advogada. E ela acreditava tanto em mim diante do direito que para ela era assustador essa troca, todo esse investimento de tempo, de dinheiro, de sonho. Eu estudei mais de 6 anos para concurso público, né? Eu queria a magistratura de todo jeito. Então, essa foi a primeira crise que eu vivo dentro de mim, porque parecia que eu estava desonrando a minha mãe. Uma segunda crise que começa em mim, mas aí ela começa a ser avassaladora, foi quando eu reconheço uma paternidade dentro de mim. Meus pais sempre foram casados, eles se separaram com a morte do meu pai. Ele teve câncer de estômago e ele falece no processo cirúrgico. E foi muito precoce. Meu pai só tinha 52 anos. Meu pai era essa pessoa expansiva de alma, de calor humano, felizão. Só que eu sentia muita ausência do meu pai na provisão. Então, meu pai sempre foi um bom vivão, meu pai sempre amou o carnaval, o rodeio, as festas, uma resenha, uma seresta. Meu pai era a melhor pessoa. Mas eu sentia, como filha, essa falta de provisão dentro do meu lar. Só que no enterro dele, cá, eu conheço o meu pai.
Porque as pessoas, quando chegavam perto do caixão dele, as pessoas diziam: Uau, que falta você vai fazer? Manuel, o que eu não acredito? Manuel, não é possível, a empresa não vai ser a mesma. E aí as pessoas iam chegando do mundo, do Brasil inteiro. Sim. Óbvio que eu tô exagerando, mas assim, Queridíssimo. queridíssimo. E os parentes de Minas que vinha, e aí prorrogou o velório pra todo mundo conseguir chegar. E não sei o que lá, não sei o que lá. E eu falava, uau, tinha tanta coroa de flor no cemitério do meu pai, no velório do meu pai. E eu falava, meu Deus, quem é? E de verdade, às vezes eu ficava sentada assim, e eu falava assim, pai, que parte que eu perdi? Sim. Que parte que eu não vi de tudo isso? E eu já era terapeuta nessa época, mas eu tava passando por esse processo de. Eu tava passando por esse processo de conhecer a parte clínica e aceitá-la. Porque quando você faz a psicanálise, o primeiro tripé da psicanálise é você. Essa. Então, quanta coisa era teórico, mas quando começou a vir pra mim, calma, não é bem assim. Começa a dar uma mexida. E aí com a morte do meu pai, a psicanálise começou a ter vida dentro de mim. E foi quando eu comecei a entender que eu tinha que tomar meu pai, que eu conheci o marido da minha mãe, que toda relação paterna que eu tive com ele foi através do marido da minha mãe. A minha simbiose com a minha mãe era tão grande que eu sentia as dores dela. Então, amar meu pai ou me entregar, não porque ela dizia, tá? Porque existe a linguagem não verbal. Sim. Né? Não porque ela dizia, mas eu senti o tanto que ele fazia mal pra ele como esposo. E se ele faz mal pra ela, ele faz mal pra mim. Não necessariamente. Mas assim que eu vi o meu pai. Sim. E aí, nesse processo de reconhecer que o homem que eu conheci foi o marido da minha mãe, eu tive que desconstruir a minha paternidade. Então eu paro de buscar aquele plano ideal que eu via no pai de outras pessoas, que eu via no meu tio, que eu via em pessoas que sentavam às vezes para conversar comigo. Eu falo, nossa, né? Então. E ali eu começo a tomar o meu 50%, que nós somos 50% pai, 50% mãe. Tomar o 50% do meu pai começa a expandir a profissional que eu sou hoje. Porque eu começo a não mais julgar aquilo que ele amava. Eu começo a não julgar mais aquilo que era importante pra ele, porque se é importante pra ele e eu tô nesse lugar de dor, aquilo é meu concorrente, né? Quando eu começo a reconhecer tudo aquilo, aquilo só faz parte de mim também. Então, toda vez que meus negócios, eu sinto que dá uma travada, eu falo, o que é do meu pai que eu ainda não vi? O que falta do meu pai dentro de mim eu tomar porque um dia eu julguei, porque um dia eu critiquei? E vai ser assim até a volta de Jesus. Sim. Ou até o dia que ele me levar. E vai ser assim com a minha mãe também. É que como o meu processo foi muito mais dolorido com meu pai, ali que acontece essa expansão. Então, olhar para muitas coisas e reconhecer e tomar as moedas do meu pai, independente do valor que elas tenham, sabe? Eu só precisava daquelas moedas. Sim. Então eu tomo pra mim e eu vou na força dele. E hoje traços físicos que eu tenho dele eu já acho lindo, o que antes eu não achava. Porque muito problema de autoestima vem de nós não reconhecermos esse 50%. Porque eu não tive um pai violento, eu não tive um pai abusador, eu tive um pai omisso, que dói também. Mas quando eu olho pra omissão, não é tão difícil de tomar quanto um pai que estuprou a própria filha. Que um pai que abusou sexualmente da própria filha. Então, é só mostrando pra vocês que os níveis de dor não é pra vocês assistirem esse podcast e se sentirem culpados ou, poxa, mas eu não consigo. Eu super entendo. Porque é um processo. É uma jornada, é reconhecer todo o tempo que as funções paternas e maternas serão frustradas. Foi por isso que Jesus nos garantiu na Bíblia que pode um pai ou uma mãe te abandonar. Eu jamais te abandonarei. Então o Senhor Jesus já sabia que as nossas funções seriam frustradas. Então eu frustro meus filhos. A percepção deles, o plano ideal deles é diferente do que aquilo que eu entrego. Quantos de nós, cara, chegamos para os terapeutas, né? Para mim, ou a gente ouve, meu pai não me amou. A minha mãe não me amou. Só que quando a gente vai entender todo o contexto, ele nos amou trabalhando muito, sendo muito ausente, mas porque para ele a linguagem de amor seria uma vida confortável. E para o filho era tempo de qualidade.
Então não significa que ele não amou, mas ele amou da maneira dele. E essa maneira dele nem sempre está codificado dentro de nós. Então a parte terapêutica ela vem e expande nosso olhar e fala assim, por mais que essa seja a minha, eu reconheço a sua. E não, eu não fui, como um processo de exclusão. E existe também a forma de amar, que é muito polêmica, mas é verdade, que é uma maneira violenta. Então, quando eu falo do abuso sexual, da violência física, emocional, também é uma forma de amar. Porque 90% das pessoas abusadas foram abusadas por pessoas que falam que amam. Então, ela multiplica esse ciclo vicioso de dores, como um abuso sexual, que deixa marcas, né? A gente pode até ir entrando na sexualidade, que deixa marcas profundas no corpo e na alma. E precisa com muito amor ser cuidada. Então, só deixando um adendo para agregar muito valor na vida de vocês, se algum de vocês que estão assistindo já passou por algum tipo de abuso sexual, independente de quem for, o seu marido precisa saber imediatamente. Talvez você não precisa contar quem foi, né? Às vezes ainda está muito perto, às vezes é um parente muito próximo. Sinta-se à vontade por falar ou não dessa pessoa. Mas seu marido precisa entender, ou sua esposa, porque homens também são violentados, Sim. precisam entender que é necessário a expressão dessa dor, porque precisa ser resignificado toda a memória celular que tem nesse corpo. Né? A Malu fala muito disso, né, de sexualidade. Isso é muito importante, porque isso está totalmente ligado, né, Manu? Sexualidade com realização pessoal. Porque Aham. essa energia de vida, né? Essa energia da pessoa. E a gente não tá sexualizando a mulher. A gente tá falando sobre energia de vida mesmo, né? Aham. Sobre essa realização, sobre ir pra vida, sobre fazer acontecer. E você falou muito disso, que teve muito a ver com seu pai. Eu acho que enquanto a gente. Acho não, acredito que enquanto a gente não toma os 50 de cada um, 50%, a gente não vai. E a Isso. gente não. A gente até vai, e aí trava, igual você foi. Você tem consciência hoje, mesmo assim, às vezes você se vê ali travado em alguma coisa ou outra, mas você tem uma consciência rápida e já fala, opa, Não vou ficar aqui parada. deixa eu olhar pra isso rapidinho, eu já vou avançar de novo. E pra quem não, né? E pra quem É. não entende, pra quem não sabe, pra onde a gente olha? Ai, nossa, Manu, e aí? Vou ficar igual o povo lá do Egito, rodando 40 40 anos, anos. Isso, ótima analogia, perfeito. né? Olhar para isso, é, como que a gente entende? Primeiro, como que eu entendo se eu preciso tomar pai e mãe? Olhando para os seus frutos. Hoje, muitas pessoas chegam na terapia, pagam para mentir. E o meu papel é encontrar mentira no que ela conta. De É verdade. verdade. Por quê? Porque ela conta uma história bonita. Olha, eu não tenho problema com a minha mãe, Toda eu uma não tenho historinha, né? tudo. E isso foi um modo de sobrevivência. E tá tudo bem. Não tem nenhum problema nisso. Só que enquanto você não quiser olhar, que é qual o seu fruto? Maternidade leva a matrimônio. Paternidade, patrimônio. Quais são os seus frutos dentro do lar, do matrimônio? A gente entende sua maternidade. Quais são os seus frutos de conquista de patrimônio? Então, a parte do futuro, de destino, profissão, a gente olha para o pai. Então, com base nisso, como estão os seus frutos? Aonde nós temos que olhar para tomar? Né? Então, hoje, quando a prosperidade chega, quando chega um novo paciente, quando as coisas começam a chegar, eu honro esse pai que está aqui dentro. Esse lugar, e quando trava, eu falo, oxe, alguma coisa eu julguei, eu não entendi, ainda está incrustado, porque tem. A Sempre nossa vai ter. primeira infância do ventre da mãe aos 7 anos é muito tempo. Então aquilo depois se repete como um padrão. Eu preciso olhar, não tem como. E agora eu tenho 41 anos e acho que uma sessão terapêutica ou uma constelação que a pessoa faça abriu todo o meu sistema. A vida Todo não like, não, a vida não é assim. Inclusive o sistema ele te mostra aquilo que sua alma consegue ver, inclusive na terapia. Às vezes eu falo pro meu paciente, não dá para ir além. Porque se eu falar Sim. exatamente aonde eu preciso ir, você não vai voltar amanhã e eu comprometo a tua jornada. Então vamos ficar até aqui. Até aqui a gente pode ir agora. Então, matrimônio e patrimônio. Os frutos para você entender onde você toma pai e mãe. Quando você analisa isso, você pode analisar o perdão, né? Todo mundo fala, será que eu perdoei, né? A gente vê por isso. A gente vê pelos frutos o perdão. A gente olha pelo desprezo. Ah, eu não tenho nenhum problema, mas Não falo. e não tem problema ficar perto. Ah, isso é muito clichê, nem vou ficar falando nesse assunto. Ah, eu preciso ficar perto. Não, isso aí tem um monte de gente que fala. Eu estou dizendo do desprezo.
Porque às vezes você tá perto desprezando. Às vezes você está longe desejando. E tá fazendo tanto sentido quanto, muito mais sentido do que quanto aquele que tá perto desprezando. É o que você sente de verdade. Você sabe dar nome pra sua emoção? Uma paciente minha falou esses dias, Manu, eu senti algo que aconteceu. E eu falei pra ela, quando você sentir, anota o nome do sentimento, o nome da emoção. Ela disse, Manu, eu não sabia escrever o que eu tava sentindo. Porque A os nossos... psicoterapêutica, acho que é uma das ferramentas mais importantes, assim. Eu amo, assim. Desde o começo da minha jornada, eu sempre escrevi muito, assim. Eu Uau. amo. Não sabe dar nome aos sentidos. Olha isso. É muito louco. Não consegue ali pegar e Isso é descrever. mais comum, né, do que a gente pensa, né, mano? Uhum. É a mesma coisa. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Em casa eu tenho um marido que é assim. Eu faço um suco de laranja com maracujá. Amor, o que que tem aqui? Beterraba? Couve? Menos o. Amor, é suco do quê? É suco, fala tudo mesmo. Não, tem alguma. Não, aqui tem limão. Ok, uma fruta e a outra. Né? Então, assim, o nosso paladar tá contaminado. Tudo. Nossas emoções, o nosso olhar, a internet, né? Você vê um tema, como aquilo mexe. E assim, eu sou muito certa daquilo que eu acredito e eu só coloco em prática a partir do momento que eu tenho certeza. E recentemente eu recebi um vídeo e mexeu comigo. E eu falei, Jesus, eu não posso aceitar isso. Porque se eu ficar ouvindo todo mundo, tem corrente da lei da graça. Tem corrente do coach da terapia. Tem corrente do. Tem corrente para tudo. Dentro da própria visão espiritual, aquele mesmo versículo bíblico, as pessoas contextualizam de maneira totalmente diferente e brigam por aquilo. Né? Então, hoje nós estamos muito confundidos. Porque quanto menos sabemos quem somos, mais influência gera dentro de nós. Então, uma hora eu gosto do laranja, uma hora eu não gosto. Mas você sabia que laranja é pecado? Nossa, eu não sabia, então agora eu não gosto mais. E aí a gente começa a não mais saber o que a gente gosta, o que a gente quer, pra onde a gente quer ir. Então, esse negócio aí tá difícil mesmo. Porque a nossa alma está contaminada. E a alma tem os sentidos, paladar, visão, né? E é onde tem o tato. E aí o tato, de novo, a gente entra na parte da sexualidade, né? Quem te tocou, como você foi tocada, aonde existem memórias. Então, isso deixa memórias. O tato deixa memórias. Inclusive, na hora da relação sexual, se seu marido toca em áreas em que você foi tocada por um abusador, por um estuprador, provavelmente você perde a libido ou você não tem tesão. Então, qualquer toque em áreas erógenas do corpo, a pessoa tem sensações. Lembra que você acabou de falar? O prazer no sexo é um prazer da vida. É uma energia de vida. Então, como estão seus sonhos, eu falo como está tua cama. Por quê? Porque tesão, orgasmo, tá ligado a prazer. Qual é o prazer que você tem pela vida? Se aqui foi contaminado na área da sexualidade, e a maioria é lá na primeira infância. Se aqui foi prejudicado o prazer, o sexo, o tesão, imagina como é aqui. E aí nós vamos para uma polaridade, cá. Ou a pessoa se torna santa, ou seja, perde totalmente a conexão com o seu corpo, com o seu prazer, com a sua libido, como ela se torna uma perversa. E aí ela busca na sexualidade se vingar de tudo aquilo que um dia fizeram para ela. Então ela vai pro oposto. E aí eu viro uma Anitta da vida, né? Porque foi isso que ela fala sobre isso, né? Exatamente, é sobre isso mesmo. Ai, gente, eu afasto o microfone e meu marido fica reclamando. A terceira. Mas eu acho que pra tudo sempre tem dois caminhos, né, Manu? E aí, assim, a gente tem que tomar cuidado só se não ir pelo 8 e nem pelo 80, né? Mas esse é o caminho que a alma vai escolher. O que faz a gente ter um equilíbrio, expansão de consciência. Às vezes, você vai para um. Você. É o que eu tô falando, ama tomate, daqui a pouco você não ama mais tomate. Você nem compra mais tomate, você nunca mais viu tomate. A sua alma, ela é tão. Ela busca tanto uma solução rápida porque dói. Ela não quer doer. Se fosse volátil. Exato. Então o que ela faz? Eu acabei de passar por essa dor. Eu vou lá e como um bolo inteiro de chocolate. Um Só bolo. pra não olhar. Por quê? Porque aquilo causou um buraco tão grande que eu fui pro 80, que é comer tudo. Como tem gente que perde tanto a fome que tá desnutrido. Por quê? Porque se eu sumir, se eu parar de comer, eu sumo. E se eu sumir, não vou fazer diferença. Então, deixa eu me resolver.
Enquanto se eu comer o mundo inteiro e colocar gordura dentro de mim e colocar camadas de proteção, eu gero calor, que foi o que faltou da minha mãe por mim. Eu consigo me proteger do sex appeal que eu tenho, porque a culpa foi minha. Então, se a culpa foi minha, porque eu tenho esse meu jeito, porque era meu top, porque era. Então, se eu colocar uma camada de gordura, ele não vai me olhar, ele não vai me tocar. E não se trata disso, né? Por isso que existem grandes desafios nessa parte de perda de peso, né? É Porque às vezes ela verdade. tá ligada a um elo emocional. Manu, agora, assim, como que a gente vê isso através do olhar cristão, né? Como a gente. Como que eu vou perguntar isso para as pessoas entenderem? Sim. Como saber diferenciar? Por exemplo, Ai, tá, então como é que eu vou me vestir? Agora eu também não posso ser uma mulamba. Mas você fala, eu preciso me cobrir. Às vezes a pessoa não se cobre só de gordura, também se cobre de roupa, né? De roupas e mais camadas de roupas. E a gente vê mulheres e meninas de roupas largas, de camisetões. Então, assim, um olhar cristão. Eu sei que eu não posso me vestir pelada. Mas onde que tá o equilíbrio nisso? ótimo. Entendeu a pergunta? Sim. Eu vi um vídeo esses dias, não lembro quem postou, mas estava assim: todo mundo carrega seu excesso. Achei perfeito. E Perfeito. aí mostra uma mulher com 5 óculos assim de sol, outro com 60 chapéus, uma moça tipo com uma bolsa, presa um monte de bolsa. Todo mundo tem seu excesso. Aí tinha um cara correndo na esteira com 9.000 tênis, assim, eu já me vi naquele. É, é, a- é, a- é, a- É meu pecado, meu isso, tênis. é quando a gente sai da Brinco. dependência e vai pra codependência. Isso, exatamente. Então, todo mundo tem o seu excesso, e isso é super verdade. E por trás do excesso carrega uma falta. Uhum, Então, eu já vou responder sua pergunta, mas sim. só para trazer essa amplitude. Quando eu percebo o meu excesso, então eu tô participando de maratona. De repente, eu comecei todo dia a correr muito e mudar minha agenda por causa disso e trocar algumas prioridades. E eu olhei para mim e disse: o que que tá te faltando? O que que você tá procurando depois do 21 quilômetros? O que que você tá procurando nessa jornada? Por quê, Cá? Porque não é normal esse meu excesso nisso. Então, em algum momento, lembra, eu sou terapeuta, eu trabalho com isso, eu tenho uma expansão, eu sei toda a parte teórica, mas eu não estou livre de acontecer comigo. Não. Então, de repente, eu olhei para tudo aquilo e falei: Má, o que está acontecendo? Alma, você quer me falar alguma coisa eu não estou ouvindo? Porque o corpo é a parte visível da alma. Então, ele tá falando alguma coisa, fala os remédios que você toma, que eu vou te falar como que você está. Por quê? Porque o corpo é a parte visível. Então, se eu não escuto minha alma, ele vai me trazer patologias. Por isso que a gente acredita na psicossomática. Então, quando eu começo a ver todo aquele excesso, e cá, é tênis, é óculos, é pochete, é shorts de bolso, É verdade. é suplemento, é a próxima corrida, é a próxima, é É o um próximo, combo, né? a próxima inscrição. E aí você larga de todos os amigos, porque você tem que dormir 4 da manhã, 4 da tarde para acordar 4 da manhã, né, para correr. Então você não tem mais vida social. E aí eu disse: o que tá acontecendo com você? Eu precisava me ouvir. E a minha pergunta, e a pergunta que ainda soa dentro de mim é: o que eu estou buscando no final desses 21 quilômetros? Eu não sei te responder puramente. Eu só te garanto uma coisa. Eu entrei num processo meu que eu olhei pra mim e falei assim: se tem algo que precisa acontecer e depende de mim, eu vou fazer. Porque às vezes eu me irrito profissionalmente quando a gente precisa de um coletivo e a gente precisa. A gente precisa de profissionais, a gente precisa de mão de obra, a gente precisa de oportunidades. E eu falo: não, chega. O que depende de mim? Eu vou fazer. Sim. Eu precisava voltar pra mim e falar assim: o que depende de você, você sabe fazer, então faça. Só que não precisa ir para o excesso, porque o excesso não vai me levar a nada. Todo excesso carrega uma falta. Então, o excesso de shorts curto, o excesso de peitos expostos, o Uhum. excesso de sex appeal, de sexualidade, o que tem por trás disso? E a parte psicanalítica nos garante que essa parte da exposição são mulheres rígidas que foram feridas sexualmente. Então elas precisam, através desse mecanismo, trazer a vingança daquilo que fizeram, que se chama de vingança velada. Então, através de uma forma escondida, tá aqui meu peito, tá aqui. Pode olhar, bebê. Deseja o que você quiser.
Entende? Uhum. Então tem essa vingança velada. Ao mesmo tempo, vai para a santidade, entra de novo. Então, nesse olhar cristão, eu acho que o que eu traria para você da sua pergunta como resposta seria: nós como os cristãos, nós temos que saber, na verdade, separar o que é espírito e o que é alma. Porque todo mundo pergunta assim, não para Manuela, para todo mundo. Quem que tá falando comigo? Sou eu, é Deus. Quem que falou comigo? Foi Deus ou foi minha alma? Será que meus sonhos são sonhos de Deus? Será que o que eu tô pensando é sonhos de Deus realmente? Por quê? Porque é uma confusão dentro da alma. E a nossa alma, se ela tá totalmente alinhada, ela ecoa a voz do Espírito. O problema é que os ruídos são tão grandes que você tá ouvindo provavelmente a voz do Espírito, se você conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. O problema é fechar os ruídos. E o que é fechar os ruídos? Fechar esses vazamentos de dores, que são os traumas. Porque quando eu fecho, eu não conduzo Deus do tamanho da minha experiência. Se você teve problema com seu pai, financeiros, provavelmente você projeta no Deus celestial as mesmas limitações e as crenças limitantes de um Deus que é dono do ouro e da prata. A gente coloca Deus no mesmo tamanho. Isso não pode acontecer porque é Deus. Mas o que sua alma fala pra você? Cá, cuidado, cá, você já passou por uma experiência dessa. Dá de seu pai não te dar aquele presente que ele te prometeu. Você acha mesmo que tem que deixar na mão dele pra resolver? Vamos a gente resolver, porque a gente sabe que a gente resolve. Aí a gente vai lá, tira da mão de Deus e fala: Deus, como eu sei que você vai demorar? Se é que você vai me dar o presente, né? Porque você tem tanta gente mais doente que eu pra cuidar, tantas coisas mais importantes pra fazer. Então, Deus, a gente tem até uma história bonita pra contar pra Deus que ele não tem tempo pra curar a gente, porque tem gente mais importante com doença mais. Oxi! É a história que a gente inventa. Então, por quê? Por causa da alma. Então, como eu responderia a sua pergunta? Seria: entendo o que é espírito e o que é alma. Porque quando eu entendo quem eu sou no meu espírito, não é. Eu vou saber. Eu vou saber representar através da matéria o Deus que está aqui dentro. Porque não tem como. Deus não está condicionado aos nossos frutos, mas os frutos nos apresenta Jesus. A pessoa, através dos frutos, olha para você e fala assim: eu não sei, mas eu quero ficar perto de você. Eu não sei, mas gosto da sua conversa. E independente se você usa laranja ou se você usa tons pastéis. E tem lugares que talvez essa exposição impeça você de acessar pessoas que pegariam a essência que você carrega, porque não condiz com a identidade de Cristo. Então, passar esse filtro é muito importante. Entender esse lugar, mas não com julgamento. Ai, fulana faz academia e posta de top. Sem julgamento. Problema dela, né? Até porque às vezes o público dela que usa top na academia precisa conhecer Jesus também. Sim. E ele conhece Jesus através desse amor, sabe? Conhece Jesus através dessa comunidade que eu me enxergo em você. Porque nem todo mundo vai conhecer Jesus da maneira que a gente quer que apresente. Deus é especialista. Eu tava falando sobre isso ontem, né? A estratégia de Deus sempre vai ser usar pessoas, né? Ele sempre vai usar pessoas. Ele usou Abraão, ele usou Adão, ele usou todo mundo. As pessoas vão ouvi-lo? Talvez não, talvez sim. Ele vai usar outra pessoa. Isso, e próximo. Isso. E próximo. A Manu não quer ouvir? Vamos pro próximo. Isso. Camila não quer ouvir? Vamos pro próximo. Então, assim, a estratégia dele sempre vai usar pessoas, porque ele precisa derramar o amor dele, né? E é através das pessoas, porque outras pessoas precisam ver a Manu, enxergar o brilho, enxergar a essência dela e falar assim: não sei o que é, mas eu quero perto, eu quero fazer, eu quero estar junto, eu quero isso. Não sei o que ela tem, o que ela carrega, mas eu quero estar junto. E sabe uma coisa, Cadiz, que você está trazendo? De Deus sempre usar pessoas. A verdade é que você só vê Jesus em pessoas. Jesus é espírito. O nosso mundo, né? Isso que a gente acredita é espiritual. Só que como eu sinto Jesus? No seu abraço. Sim. Como que eu sinto Jesus num ato de generosidade? Então, é sobre nós. E o que nós estamos fazendo para que essa mensagem chegue? O que nós estamos abrindo mão? Existe um versículo bíblico que diz assim: se comer carne envergonha seu irmão, não coma. Então, qual é o problema, às vezes, de a gente evitar certas coisas para que meu irmão não se envergonhe e ele veja Jesus em mim?
A saia é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Uhum. Aham, tá tudo bem, você faz mesmo. Mas se nós estamos aqui para ser esse canal, essa ponte e comer carne e vergonha, meu irmão, não coma. E nós estamos às vezes falando só de um momento. Entende? Então, assim, nem todo mundo, cá, entende a constelação familiar. E não é em todo É, lugar cristão é exatamente que isso. eu posso colocar. E quando o lugar que eu vou pede para não ser falado, e comer carne e vergonha, meu irmão, eu não como, porque o objetivo final não é eu defender a constelação. É que a mensagem de Cristo, através da terapia, chegue naquele lugar. Então é nesse lugar que às vezes a gente tem que olhar. E se Jesus está na expressão das pessoas, eu bom, nem vou ficar entrando, senão vai entrar nesse assunto muito polêmico, mas o próprio Rio Grande do Sul, como pode, diante da catástrofe, a gente ver Jesus? Diante de Das pessoas, tanta maldade, de abuso, por causa de por pessoas. causa de pessoas. É interesse, não é interesse? Não Não vamos olhar importa. esse lugar. Vamos olhar o lugar de tipo, cara, Estender a a água mão, tava né? podre. A água está podre, tem gente entrando. É só uma identidade de Cristo para fazer a pessoa trocar as prioridades dela por isso, Trocar a sabe? casa, né? Trocar o conforto, trocar. Eu tenho meus filhos. Eu, por exemplo, não ajudei dessa maneira. Eu não troquei essa prioridade. Sim. Eu ajudei financeiramente e é uma maneira de expressar Jesus através da generosidade financeira. Mas eu não troquei essa prioridade. Como eu posso falar de alguém que expressa Jesus através Sim. disso que é tão nobre? Mas eu também não sou menos porque eu não fiz Não. isso. Entende? É, a gente precisa ter essa equalização, né? Esse equilíbrio. Equalização. Ai, gente, pela gente aqui a gente fica até uma semana Gostoso, falando, né? né? Eu não. Tão bom, cara. Ai, que delícia. Manu, assim, uma pergunta. Existe a possibilidade de uma mulher, que a gente estava falando de sexualidade, sobre abuso, sobre tudo, da mulher, do homem também, né? Do ser humano, não lembrar que foi abusado? Como que isso funciona? Aham. Sim, inclusive muitas não lembram, né? Uhum, Existe um processo de recalque de proteção de alma, então ela passa por uma dor muito violenta em que a emoção dela não consegue filtrar, ela joga dentro de um processo de recalque, de proteção. uhum. Esse recalque é uma blindagem, então ali fica e não sai. Como que faz para ela ter memórias daquilo, voltar a lembrar daquilo ou não? Dentro de um set terapêutico é bem provável, por quê? Porque o terapeuta, ele expande esse lugar, ele põe calor nesse recalque e o calor expande e aí sai flashes de memória. Através de alto impacto, então imersões presenciais, em que você leva a pessoa a passar por certas dinâmicas e certos processos, ela tem essa memória e ali pode ser tratado. Então, sim, você guarda dores que você não lembra, você pode sim ter apagões de infância, e sim é possível lembrar através desse processo. Dentro dessa própria conversa nossa, pode ser sim que o recalque permita que a memória saia. E aí eu Uhum. posso falar como terapeuta e como cristã. É, é como se Jesus estivesse falando: essa sujeira tá muito, essa água tá muito podre, ela precisa sair. Então, através dessa expansão que te trouxe até aqui, através do Espírito de Deus, para ouvir isso, faz com que sua alma libere, porque ela teve um nível de consciência e solte. São os gatilhos, né? Que falam, né? Solta e solta de verdade, a ponto às vezes da pessoa sonhar depois. Em sete terapêutico eu Uhum. falo pra pessoa, se você sonhar, anota todos os detalhes, porque foi feito um objeto, né? Foi feita uma troca de objeto, uma projeção, Sim. e às vezes você não lembra exatamente da pessoa, mas você lembra de momentos. Então tem poucos, assim, alguns casos específicos para eu te contar dentro da imersão, da minha imersão. Uma das meninas passou por uma dinâmica, lembrou de alguma coisa, ela disse: eu acredito que não seja nada. Eu acho que, como eu tô nessa forte emoção, eu esteja criando coisas da minha cabeça. E eu achei lindo da parte dela, porque ela respeitou ela, não trouxe nada tal. Depois de um tempo, foi aniversário dela. E ela convidou um primo pra vir pro aniversário e tal, não sei o que e tal. E o primo veio. E aí, na hora que esse primo tava indo embora, ele chegou pra ela e falou assim: Nossa, fazia tempo que a gente não se via, tava com saudade e tal. E eu quero aproveitar esse momento pra te pedir perdão por aquilo que eu fiz com você. E aí ela me mandou um áudio dizendo: Eu lembrei exatamente do que esse primo tinha feito comigo. E eu achei que era por causa do. Aquela ambiência tinha feito eu gerar aquela dor. Acha que é E eu loucura da achando que cabeça. era uma loucura. E eu guardei aquilo como não. E às vezes vinham os flashes daquilo depois da imersão. E eu falava: Espírito Santo, se isso não for do Senhor, tira de mim. Mas se for, revela a verdade disso, que eu também não quero ficar com isso dentro de mim. E só quando o primo veio e confessou que ela me procurou e me contou isso.
Então foi Nossa. muito bonito ela perceber dessa expansão. Tem uma paciente minha, muito querida, ela tá passando agora, por sinal, por esse processo bem dolorido, e ela foi abusada pelo pai. Uhum. E ela nunca esqueceu, ela sempre lembrou, mas ela tinha uma conexão muito boa com o pai. O pai sempre foi um herói, então ela tinha aquele negócio dentro dela. Como pode ele fazer isso comigo, sendo que ele é tão especial? E quando nasceu o filho dela, aí o recalque liberou tudo. Então, ela entra num processo suicida, ela entra num processo por quê? Porque a maternidade trouxe para ela Todas as memórias. a sensação de ser mãe, Hum, a sensação do marido em ser pai. Então, ela olha para o filho e fala: como pode um ser humano desejar o próprio filho? Então, ali o castelo que ela criou para proteger aquele pai que fez aquilo com ela, ruiu. Como que eu vejo agora? Então é essa jornada que nós estamos sendo construída. Então pode até ser que ela lembre, mas ela cria uma proteção pela minha mãe, para os meus pais não uhum. separarem, para o fulano não ir preso, para o meu tio não. Sim. Eu não tenho provas, vão achar que eu sou louca. Eu ouço muito isso. Se eu contasse para minha mãe, ela ia falar que eu sou louca. Se eu contasse para alguém, ia falar que eu sou doida. Porque como que você fala um negócio desse? Porque demorou tanto tempo para falar, que, né, que tem tudo isso. Sim. Inclusive, não sei se vocês assistiram Bebê Rena, e é bem forte. Muito forte. Aí o policial pergunta: por que que você demorou tanto tempo, né? Nem ele sabe responder. E aí acontece o filme, pra É. ele entender por que eu demorei tanto tempo. Por que será que eu demorei tanto tempo? É bem impactante mesmo esse filme. É, e aí, falando assim, resumidamente, sobre essa realização da mulher, né? E essa sexualidade. Quando que eu me vejo que eu não tô realizada e como eu consigo, além de tomar pai e mãe, olhar para esse lugar e falar assim, cara, eu preciso ir mais, eu preciso acreditar no meu potencial, transformar o potencial em potência, de fato, porque eu acho que a maior dor das mulheres hoje, Isso. ainda mais essas na rigidez que você falou, né? Essas mulheres, porque elas foram afetadas, você falou, a maioria, afetadas sexualmente de alguma forma. Então, como chegar nesse lugar? Ótimo. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que pegar, principalmente depois que vocês assistiram tudo isso, é parar. Não tem como a gente gerar transformação na alma, que nem fala, né? Trocar o pneu com o carro andando. Na parte terapêutica, isso não dá. Tem coisas na nossa vida que a gente vai ter que parar. Como que a gente para? É a gente analisar tudo aquilo que nos causou dor, sem medo de colocar nome, sem tentar defender aquela sensação que eu falei aqui do abuso. Passei por isso, meu namorado me abusou, minha mãe me abandonou. Mas, Manuela, ela não me abandonou, não é justo eu falar isso, mas é essa sensação que você tem. Então, respeite aquilo que você teve de percepção. Anota tudo. Manu, tô traindo ela. Você vai ver, tem pessoas que vocês vão perceber. Conforme você vai escrever o nome da pessoa, sua mão treme, você percebe que sua letra muda, você percebe uma força muito maior para escrever certos nomes. Então, né, a escrita terapêutica, como você falou, sempre fez muito bem, Hum, né? Escreva tudo isso. E escreva o que a menininha, o que que a Manuelinha um dia sonhou. Com o que a Manuela, quando era criança ali, olhava para o mundo e acreditava? O que que eu acreditava de verdade, o que que eu sonhava em ser, o que que eu almejava. Busque nessa criança que ainda existe dentro de nós, isso não é místico, a criança interior nada mais é do que as memórias da sua infância. Busque nessa menina o que foi que um dia ela sonhou, onde ela achou que ela podia estar. Ela ia ser a bailarina do Bolshoi, ela ia ser astronauta, porque a gente sempre sonha, né? Bombeiro, policial, você vê todas as coisas mais lindas, porque por trás de cada lugar que você sonhou tem uma compensação. Então, ninguém escolhe ser policial à toa uhum. lá na infância. Talvez ela escolha ser policial porque ela não pode denunciar algo que ela precisa manter escondido dentro do seu lar. Tem um filme muito legal para eu indicar para vocês que chama Castelo de Vidro. Ele é 100% terapêutico, então ele vai mexer demais nas emoções, muito. E a tarefa que eu daria para vocês é qual cena ou qual personagem mais você se identifica, porque é uma família de 5, 3 filhos, pai e mãe. Você pode se encontrar em qualquer um, não tem como você não fazer parte de um deles. Aonde te causa angústia? Porque a angústia é o melhor sinal da onde a gente precisa curar. É uma denúncia, É né? a denúncia. Então, assista esse filme, ele é muito forte. E tem um policial ali.
Então vocês vão entender. Às vezes escolher a sua profissão é uma forma de compensar aquilo que você não pôde fazer na infância. E quando eu compenso essa profissão, eu posso me sentir realizada ou não? As duas coisas. Quando é por compensação, dá pra me realizar também. Dá pra se compensar. O que muda da compensação? A gente compensa tudo o tempo todo. Uhum. O tempo todo. Se você tá com uma dor no joelho, você compensou, tu nem percebe, né? Você tá com uma dor no olho, tudo você compensa. O que muda da compensação? A intenção. Uhum. Eu faço a coisa certa com a intenção errada. Ou eu faço a coisa certa com a intenção certa. Então, ser terapeuta é certo. Mas tentar salvar casamentos, porque o da minha mãe não foi salvo, é errado. Uhum. Então, fazer medicina é certo, mas escolher a medicina para salvar algo lá atrás que saiu do controle por falta de cuidados médicos, de dinheiro, de provisão, não tá certo, porque gera peso. Como que eu identifico isso? Aí teria que ser um podcast só disso. Por quê? Porque é muito complicado, tem muitos detalhes para ser olhado. Mas certo ou errado, nós podemos só mudar a forma de você enxergar. Você não precisa trocar de profissão. Então, eu comecei a pegar pacientes muito semelhantes às dores do casamento dos meus pais. Uhum. E aí eu comecei a dizer, eu não escolhi a terapia para salvar o casamento dos meus pais. Então, eu começo a virar o olhar e dizer, eu escolho terapia, eu escolho ser terapeuta, porque eu acredito que a alma curada posiciona as pessoas no mundo espiritual. Então, esse é meu objetivo com a terapia, não é salvar o casamento dos meus pais. Uhum. E cada dia eu acordo e eu declaro isso. E o tipo do meu paciente começa a mudar. Dá pra entender? Eu não deixei de ser terapeuta. Só mudou a intenção. Só mudei a intenção. Não é mais salvar meus pais. Salvar o casamento dos meus pais. É a partir de agora eu perceber que eu declarar que a terapia é para as pessoas serem curadas na alma, para se posicionar no espírito. Porque no espírito já está consumado. Sim. Já é. Nós já somos filhos, nós já somos herdeiros, nós já somos co-herdeiros, nós já somos curados, nada pode nos tocar. Então, se a sua matéria não está vivendo tudo aquilo que Jesus já disse naquela cruz do Calvário, a nossa alma está impedindo de acessar. Entende? Então, a compensação é muito doída. Então, o que foi a pergunta que você estava dizendo? Da realização. Então, essa parte profissional, por exemplo, né? Então, o que essa menininha um dia escolheu? Porque talvez por trás dessa menininha estava buscando salvar aquele lugar. Salvar o clã que você nasceu, né? Quem passou fome, a gente vê nutricionista, se a gente busca o clã dessa pessoa, a gente pega lugares de fome, de miséria, né? Pessoas que foram muito feridas lá atrás pelo ser humano, muito traídos, você vê hoje nessa linha de fronte, na parte animal, sabe? Os veganos, esse lugar assim. Então, tudo tem uma intenção. Nada é místico, nada é uma matemática, por favor, né? Nada é só porque eu escolhi isso, eu sou isso. Não, não é uma tabelinha de tabuada. Porém, ela é um grande indicativo. Quando você olha para você e percebe que aquele potencial não se transformou em potência, é porque a sua identidade está descodificada. Quem descodificou? Provavelmente o lar que você nasceu. Uhum. Não porque os seus pais foram irresponsáveis, mas porque eles acreditam nisso. Provavelmente a religião fez isso, e não porque eles estão errados, mas porque eles acreditam nisso. Então, o que eu quero mostrar para vocês é como se codifica, buscando o que você realmente acredita. Busque comunidades que façam o que você gosta. Ouça pessoas diferentes, permita aprender coisas diferentes. Eu não vou entrar no partido, mas eu tenho um lado de partido e tem uma pessoa que fala coisas muito legais, que é do lado oposto daquilo que eu acredito. E às vezes eu respiro fundo e falo, mas eu quero ouvi-lo. Porque assim, ele mistura muito a política no que ele fala. Então, às vezes dá até um negócio assim em mim. Só que ele agrega tanto valor que eu treino em mim a aprender com alguém que está do outro lado. Não é fácil, mas eu falo pra minha alma, não é só nosso lado que tá certo. E para tudo. Por que que o crente tem o péssimo hábito de julgar a religião dos outros, achando que só a gente tá certo? Sim. Então, assim, quem convence é o espírito, não somos nós, se isso é certo, se é errado. Então, tipo, as pessoas invadem o espaço do outro num carnaval para Então, tipo, é uma invasão de lugares, porque a minha alma precisa dizer quem é mais certo, quem é. Então, assim, óbvio, Deus leva, Deus fala, e não estou justificando aquilo que Deus mandou fazer. Mas hoje não existe mais limiar. Não.
é um atropelando o outro, que o meu é melhor, porque a minha profissão é melhor, porque o meu curso é melhor, porque o que o outro fala. Pô, eu peguei uma moça ontem falando da internet, onde já se viu pastores ouvirem psicanalistas. E É, ela, tem muito absurdo hoje na internet. e aí Cada eu um falo, fala o que quer, né? exato, então assim, entenda que tudo isso também formou a personalidade dos seus pais, as crenças dos seus pais, o território, a religião, a A diferença política, é que hoje tem mais informação, mais acesso, na mais acesso. verdade. E por isso que a gente tá doido. Sim, a gente tá maluco. Por que o povo tá em depressão e ansiedade? Porque Burnout. burnout, porque ela ouve aqui, ouve aqui, ouve aqui, ouve aqui, ouve aqui, ouve Uhum. aqui. Ela nem sabe mais o que ela acredita. Sim, Aí um exatamente. dia ela teve boas experiências nessa religião. Mas estão dizendo isso, então eu vou pra essa. Só que eu lembro daquilo que eu vivi. E aí ela não fica nem lá nem Entra em cá. E aí crise. sabe o que que ela faz? Não vai pra mais nenhuma. É isso mesmo. Então, Lá em como que eu. Eclesiastes, a gente fala que tudo tem um tempo e um modo, né? E o modo? E o modo, que é o mais importante. Não é só o tempo, é o modo. E o modo tá ligado ao tempo. Porque o modo que nós temos que levar Jesus hoje talvez não seja o mesmo modo que foi levado há 50 anos atrás. Sim, A mesma palavra, o mesmo Jesus, mas o de modo outra é forma. diferente. E quando você entra dentro de alguns clãs, dentro de algumas comunidades, você vê a forma que é levado. Eu tô muito perto da mãe do Daniel, ela é minha paciente, do MC Daniel, e eu conheço o coração daquela família dentro do set terapêutico. E como é lindo a forma que ele apresenta Jesus. Diante de uma festa, que pessoas bebem, que pessoas fazem o que elas quiserem, porque ali elas são livres para isso. E ele consegue levar Jesus a ponto de pessoas não quererem mais se suicidar ou estavam indo ali como minha última chance. E porque Deus tem um modo Um modo. atual de levar a Ele mensagem. leva através de quem ele quiser, né? E o coração é tão genuíno do mensageiro que ela chega. E o nosso coração é tão julgador que a gente fala assim, não é possível. É isso. Não Sobre é? isso. Então, essa potência, só concluindo de uma forma mais prática para vocês, é realmente parar e olhar para dentro. Uhum. Qual aresta precisa ser aparada? Qual culpa de autorresponsabilidade é sua? Aonde a culpa também te condena a ponto de você achar que tudo a culpa é sua e você também não consegue sair desse lamaçal do vitimismo. Então, analisa exatamente que lugar que você está. Passa um pente fino em todas as áreas da sua vida, dá nota, põe pessoas, coloca de 0 a 10, eu gostaria de estar no 10, mas eu estou no 8, o que, que falta para esses dois? Faça toda essa análise. O que te levou a querer ser mãe e hoje não acreditar mais na maternidade? E aí, quando você tem esse mapa da sua alma, porque daí realmente vai começar a soltar, é hora de você saber que caminho tomar. Porque pode ser, cá, que de algumas pessoas seja dar um reset. Vai É ter que verdade. recomeçar. Tem pessoas que é só tomar uma pequena vitamina. E eu tô parafraseando porque eu não posso dar Sim. diagnósticos, mas às vezes é só uma vitamina, porque você já tá saudável, é só pegar força. Tem pessoas que precisam para UTI. Uhum. Talvez induzir até um coma para colocar tudo no lugar, para curar as dores e aí ir para a vida e ir desmamando desse processo hospitalar. Tem que analisar em forma individual. Sim. Eu só garanto que quando a gente entender que somos filhos amados, e não de forma clichê, como todo mundo fala, né? Todo É. mundo se apresenta dizendo isso. Não é sobre forma clichê, é sobre os frutos. É sobre você olhar para o teu filho e teu filho falar assim: te admiro. É sobre você olhar para o teu marido e ele incentivar tudo que você faz, ou tua esposa, e falar, por mais que eu tá sendo ausente, falei até pro meu marido esses dias. Tô sentindo sua falta, você tá trabalhando muito. A gente sente sua falta, mas a gente entende que é uma fase. A gente entende que ele precisa viver esse momento dos negócios dele e que a gente não pode ser egoísta e pôr mais peso. Mas eu Sim. falo pra ele, mas eu sinto sua falta. Então são as fases, são os tempos. E quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente busca essa autorresponsabilidade, eu não empurro para ele a ausência que me falta, que gera as codependências, que é Sim. uma das grandes dos grandes transtornos hoje, né? Verdade. Ai, gente, que delícia. Mano, eu só pra complementar que eu comecei a falar no começo e não terminei, gente. Hoje eu tava vendo em 2 Timóteo, só pra gente Isso. falar, né, disso. Que Deus não deu um espírito pra nós de covardia, né? Acho que é 1:9. É 2 Timóteo 1:9, se eu não me engano, 1:7, alguma coisa assim. Que ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, né? E, Isso. e é como você falou, no espírito tudo tá pronto, tudo tá consumado, o que basta é a gente tomar posse. E como a gente toma posse, é nessa alma curada, é nessa alma é, com as arestas aparadas, sem buracos, né? Porque as emoções elas vão nos consumir se a gente permitir, né? Porque eu acho que o espírito ele tem
o fruto do Espírito, um deles é um domínio próprio, né? E o domínio próprio é sobre a nossa alma. Sobre a nossa alma. Isso é muito Perfeito, importante. perfeito, lindo. Ai, gente, agora vamos lá para a pergunta que a gente faz para todo mundo. No que a Manu acha que ela pode influenciar outras vidas? O que as pessoas podem sim, Se inspirar. sim, serem influenciadas através de você? Primeiro, eu acho que tem algo que é muito prático meu, que é a atividade física. Eu sou muito apaixonada por isso. Eu acredito que o esporte, ele gera uma mentalidade muito fortalecida, gera hormônios, gera a sensação de missão cumprida. Vale a pena resignificar o que é, né, uma academia, o que é um esporte na sua vida. Porque não tem como eu não chegar para vocês e falar assim, é uma grande ferramenta de reflexão. Eu marco meus paces, né, durante a corrida, tal, que a gente tem eu treino com uma coach e tal, então eu tenho que marcar ali meu tempo. E um dos tempos que eu tava fazendo, os 18 quilômetros, caiu, aumentou meu pace, que é diminuir minha velocidade. Uhum. E quando ela viu no meu formulário, ela, Má, você viu aqui que caiu? Eu falei, minha filha, tu não sabe não. Nesse quilômetro aí, eu tive uma ideia do céu que eu fui falar com meu marido. Fui contar tudo pra ele, porque se eu não contasse, eu tinha medo de esquecer. E aí, correr e falar, você perde a performance. Então, assim, acontece umas coisas tão doidas. Eu falei, amor, eu tô muito louco de pensar nisso. E aí a gente começou a Você tá em conversar. estado de flow, né? Tá de estado de É mesmo flow. como se estivesse tomando banho. Isso, aí tive aquela grande ideia. Aí meu pace caiu, eu até falei pra ele, tchau, porque agora eu preciso recuperar o meu pace, porque a ideia. Então eu sabia exatamente até que aquele resultado. Então acontece coisas tão maravilhosas diante do esporte, não só da corrida, daquilo que você gostar. E a segunda coisa que eu gostaria de inspirar é que as pessoas não tivessem medo de olhar pra alma. Porque hoje o que eu mais sofro cá, de verdade, são pessoas que conhecem tanto de Jesus, pessoas que conhecem tanto da palavra, pessoas convertidas há tanto tempo, pessoas tão incríveis espiritualmente, não desfrutando de coisas maravilhosas, porque a alma está ceifada. E não adianta, sobre a alma existe palavra. Sobre a nossa alma existe uma palavra de ordem dentro da Bíblia. Então não é sobre o homem estar ocupando o lugar de Deus, mas a gente olhar para aquilo que é responsabilidade nossa. Porque quando Jesus fala que nós temos que perdoar, não é ele que fala: "Olha, Camila, a Manoela pediu para eu falar perdão para você". É eu diminuir meu ego, eu entender que eu te feri e eu tenho que reconhecer aquilo, ou que eu sou inteligente o suficiente para não ficar presa àquilo que aconteceu. Isso não é Deus que faz, no tempo de Deus, sou eu que faço, é a minha alma que comanda. É o meu ego que tem que ficar bem pequenininho. Então não é sobre ocupar o lugar de Deus, mas fazer aquilo que Deus deixou para eu fazer. Então, se eu pudesse, a minha maior inspiração seria: olhem para a alma e verifique onde há vazamentos que impeçam você de desfrutar do que é bom, perfeito e agradável, que são os planos do Senhor para nós. Ai, é lindo isso. Agora, uma frase impactante para quem tá assistindo para a sua câmera maravilhosa. Eu tenho uma frase dentro do meu livro que chama Quem é Você, que diz: não julgue o adulto que eu sou sem antes conhecer a criança que eu fui. Então, tudo na vida dessa adulta, dos adultos que estão perto de você, do seu marido, da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, teve uma criança. Não julgue o adulto que ela é sem entender a criança que ela foi, o que ela passou, quais foram as dores, quais foram os traumas, porque provavelmente os mecanismos de defesa levaram o adulto a ser quem ele é. E não tem como posicionar um adulto sem cuidar da criança, sem olhar para aquelas dores. Então, não julgue. Ai, gente, maravilhosa! Manu, muito obrigada. Obrigada a Meu, tô até você. suando de tanto calor que eu tô. Obrigada por Tema ter bom. vindo. Muito obrigada, de verdade. Eu quero você mais e mais vezes aqui. Com o maior prazer. Com todos os temas que ela abrange, gente. Porque essa mulher é uma enciclopédia. Ô, Jesus, aceito, recebo. É verdade. Muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada por vocês que estão aqui assistindo nós. Pela presença de vocês, por esse tempo precioso. E vou pedir mais uma vez para você compartilhar esse conhecimento com muitas outras mulheres, com homens também, com pessoas, né, com famílias que precisam desse conteúdo, que precisa ter acesso a isso. Porque por muitas vezes a gente vê esse conteúdo e ele é pago por aí. E um conteúdo deste nível, né, nesse grau, é pago por aí. Você paga para ouvir ou para assistir. E aqui a gente está genuinamente te entregando de uma forma gratuita. Então, assim, dê valor a isso, né? E também transborde na vida de outras pessoas compartilhando essa mensagem, que é muito importante. Alguns gatilhos serão acionados. Eu vou deixar o perfil da Manuela aqui para vocês procurarem ela, caso vocês
precisem, né? Vou deixar claro. aqui o Instagram dela. E aí você pode pedir acompanhamento para ela, porque ela faz esse acompanhamento online também, né, Manu? Faço. Online e presencial lá em Santo André. Então, conte conosco. Espero vocês no próximo episódio, ó. Um beijo! Beijo. Tchau!